essa semana não, né? Na segunda-feira, como vai ficar a questão da sala, como que vai ficar a questão do professor Antônio, então não se preocupem. Combinado? Então vamos para a nossa aula de hoje, vai ser uma aula breve, porque a intenção não é eu ficar aqui falando. Na verdade, eu quero que vocês escrevam, quero que vocês entrem em contato com o professor orientador. Eu já vi que alguns professores já responderam os e-mails, não é verdade? Aqui tem uma colega que estava me mandando, professor, o meu fulano de tal não responde meu e-mail. Já respondeu. Então, lembrando que vocês têm até sexta-feira que vem, 23 horas e 59 minutos, para me encaminhar os aceites de orientação. Lembrem, por favor, aceite de orientação é diferente da autorização de depósito dos produtos e autorização de depósito do TCC. São coisas diferentes. A autorização de depósito dos produtos é uma mensagem de WhatsApp, é uma mensagem de e-mail, tá? É a forma como você conversa com o seu orientador e lá ele vai escrever: fulano, autorizo você fazer o depósito do produto 1, do produto 2 ou do produto 3, da professora Carol. Tá bom? Isso é uma garantia para você de que aquele professor está te orientando. Entregou o aceite de orientação, já está mantendo contato, mandou um e-mail para o professor, nada. Mandou o segundo e-mail para o professor, nada. Mandou o terceiro e-mail para o professor, ligou, mandou o WhatsApp, nada do professor. O que você vai fazer? Me avisar. Professora, olha, eu entro em contato com fulano de tal, já mandei aqui, não sei quantas vezes o meu trabalho para ele corrigir, ele não me responde, eu preciso saber o quanto antes. Tá bom? Para quê? Para chegar no dia do seu depósito, você conseguir fazer o seu depósito, seja com aquele orientador ou outro orientador que eu vou te indicar. Você não vai chegar lá no último dia de aula e vai falar: olha, professora, eu nunca recebi orientação do meu orientador fulano de tal, ele nunca respondeu os meus e-mails. Aí eu vou falar: olha, já era, agora é tarde. Você deveria ter feito isso lá na primeira vez que ele não te respondeu. Passou 2, 3 dias, mandou o e-mail, o professor não respondeu, fale comigo, tá? Eu entro em contato com ele ou eu indico outro orientador para cuidar do seu trabalho, para te orientar, tá? Semestre que vem nós tivemos problemas de relacionamento entre orientador e aluno. Às vezes o orientador não concorda com a forma como o aluno está desenvolvendo o trabalho dele, ele pede para o aluno mudar, o aluno não aceita, tá? Porque às vezes o aluno acha que sabe mais do que o professor. Então, nós tivemos problema. Como que nós resolvemos isso? Passamos para outro orientador, tá bom? Para resolver esse problema. Então, conversou com o professor, mandou um e-mail, 2, 3 dias, não respondeu? Ó, não custa nada você, assim não, né? Não custa nada você mandar um e-mail para a professora Carol, para eu conversar com esse professor ou te indicar um novo professor. Tá bom? Ok? Então, vamos lá, vamos falar da nossa aula hoje, daquelas regras, tá? Que nós falamos tanto semestre passado, que eu briguei tanto com vocês, que eu exigi tanto de vocês, não foi? Vamos lá começar com as nossas regras da ABNT. Os nossos trabalhos, na semana passada, eu mostrei aqui para vocês, não foi? O nosso template da monografia e o nosso template do artigo científico. Então, só para passar nessas regras, vocês vão ver lá que os nossos templates têm capa, folha de rosto, ficha catalográfica, se for uma monografia, folha de aprovação, tanto para a monografia quanto para o artigo, resumo em língua estrangeira, sumário, se for uma monografia. Professor, o que eu vou colocar no meu sumário? Nós fizemos agora aqui, não foi, Rebeca? Foi com a Rebeca? Foi, não é? Sim, comigo.
Fizemos com a Rebeca aqui. Rebeca, o que você quer falar no seu trabalho? Não foi assim, Rebeca? Então, Foi. o sumário é a organização do seu trabalho. O que você quer falar no capítulo 1? O que você quer falar no capítulo 2? O que você quer falar no capítulo 3? Eu vou passar para os alunos de... Aí eu lembrei, né, porque eu pesquisei um monte de monografia nesse assunto. Eu vou passar para os alunos um texto para eles lerem sobre possibilidade de desertação e indignidade para abandono afetivo, em casos de abandono afetivo. Vocês fizeram sucessões comigo, não foi? Ou não? Não. Não? Ah, tá. Foi o semestre passado, então. Foi com E a aí, Alexandra. Alexandra, tá? Eu dei para a turma do semestre passado. Não, a turma que está em TCC1. Olha só, o que eu vou falar na minha monografia? Como que vai ser o meu índice? Primeiro, o que são os institutos, não é? E o que é deserdação? O que é indignidade? Quais são as hipóteses de indignidade e as hipóteses de deserdação? Então, eu posso ali montar um capítulo para falar o que é deserdação, suas hipóteses, né, as hipóteses legais. O que é indignidade? Posso montar num capítulo. O que são suas hipóteses legais da indignidade? Depois eu vou falar do abandono afetivo e da aplicação do abandono afetivo para os institutos da indignidade e da deserdação. Ótimo, pronto, fiz o meu sumário. Então, o sumário nada mais é do que uma organização de como você vai fazer o seu TCC, tá? Precisa de muita coisa? Não, porque você pode acrescentar situações, você pode tirar situações, mas até o sumário, até aquele momento do sumário, nós vamos ter os elementos pré-textuais. O que são os elementos textuais? Aquilo que eu realmente conto. Uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, por aí vai. A introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Depois eu vou ter os elementos pós-textuais. Referências, aí eu posso ter um anexo, eu posso ter um apêndice, eu posso ter uma lista de bibliografia, eu posso ter a lista lá dos meus, como chama, gente? Dos meus gráficos, das minhas tabelas, tá bom? Então, são todos os elementos pós-textuais. Organização da nossa página, 3 centímetros em cima, 3 centímetros na esquerda, 2 centímetros na direita e 2 centímetros embaixo. Nada de entregar, tá bom? Nada de escrever seu trabalho em letra azul, letra vermelha, nada disso. A letra é preta, exceto para ilustrações. E aí, nas ilustrações, as ilustrações vão ser coloridas, as suas tabelas também podem ser coloridas, mas tentem evitar o uso de cor nos seus trabalhos. A fonte no texto vai ser sempre 12, exceção citação direta longa, que você pode fazer 10 ou 11, nota de rodapé, que você vai fazer 10, título da legenda, fonte daquela, título da ilustração, fonte daquela ilustração que você vai fazer em letras menores, 10, ok? Alinhamento vai ser sempre justificado. E onde que nós colocamos esse justificado? Lá no seu Word. Vocês lembram de tudo isso, não é? Aqui nós vamos colocar um espaçamento sempre simples. Por favor. E aqui o espaçamento entre linhas, 1,5. Então, o espaçamento antes e depois ele vai ser 0, 0. E o espaçamento vai ser 1,5, exceto quando ele vai ser simples. Lá para o seu termo de aprovação, para o seu resumo, o resumo ainda vai ser na letra 11, na sua nota de rodapé, na citação direta longa e nas referências
bibliográficas. Combinado? Alguma dúvida até aqui? Professora, a senhora falou que o resumo é com a letra 11? Isso, resumo a letra tamanho 11, tá? Eita, tá errado mesmo, então. Já arruma, então, o seu. Arruma Os aí. demais, 12 normal, né? 12 normal, tá? Obrigada. Vamos lá. O que, que é o resumo? O que, que é o resumo? O resumo nada mais é do que uma apresentação concisa, pequena, limitada dos pontos mais relevantes do seu trabalho. Tá bom? É para eu contar meu trabalho inteiro? Não. Eu vou trazer pontos importantes. Eu vou falar do meu objetivo, tá bom? Eu posso falar do método, eu posso falar do meu assunto, de uma divergência, eu posso fazer uma crítica pequena no meu resumo, ok? E nós temos também, junto com o nosso resumo, aquelas palavras que são as palavras-chave do meu trabalho. Como que eu faço essas palavras-chave? Eu vou do termo mais abrangente para o termo menos abrangente. Então, por exemplo, a Rebeca, que a gente conversou agora há pouco, vai falar de psicopatas. Mas o que, que eu vou falar de psicopatas? Quais são minhas palavras-chave? Vamos lá, direito penal, não é verdade, Rebeca? Direito penal, Sim, execução penal, pode ser execução penal? pode, tem a ver com Pode. Oi. Não, professora, travou aqui. Não, não te ouvi. Acho que eu te Execução interrompi. penal, Sim, psicopatia e inimputabilidade. 4 palavras-chave. Eu já sei, pelas palavras-chave, o que, que a Rebeca vai falar. Ela vai falar da questão da inimputabilidade dos psicopatas no âmbito do direito penal brasileiro. Então, quando você for fazer suas palavras-chave, lembra que lá no semestre passado nós fizemos um exercício assim, qual é o tema, qual é a matéria que você quer trabalhar? Aí eu perguntei para Valéria, Valéria, qual é a matéria que você quer falar? Ah, eu quero falar de direito administrativo. Legal, mas direito administrativo é desse tamanho, não é, Valéria? Enorme. Vamos reduzir. O que dentro de direito administrativo você quer falar? Ah, eu quero falar de sanção. Tá bom, então eu quero falar de sanção. Você quer falar de sanção para quem? Para a pessoa que utiliza os serviços da administração ou para o servidor? Para o servidor. Então, você já tem ali as palavras-chave da Valéria. Direito administrativo, tem a lei, não é, Valéria, que você quer falar? Lei de improbidade administrativa, você quer falar sanção para o servidor público, sanção Distrito Federal. Então, eu sei que a Valéria vai falar de sanção dos servidores públicos no âmbito da lei de responsabilidade, na lei de na lei de quê? Que é? Esqueci agora. Vocês entenderam, né? É isso daí. né? Da lei de improbidade É na lei administrativa. é na lei do regimento dos servidores, que trata das sanções administrativas que o servidor comissionado pode sofrer quando ele Aí você comete ainda uma tem lá. infração. Quando você for escrever servidor, você vai ter que colocar o servidor comissionado. Sanção. Pronto. Então, vai ser a sanção do servidor comissionado no âmbito da administração pública do Distrito Federal. Então, aquele trabalhinho que nós fizemos lá no semestre passado, para você chegar no seu tema, você vai fazer aqui com relação às suas palavras-chave. Ok? E aí eu trouxe 3 modelos de resumos. Resumo crítico, resumo indicativo
e um outro tipo de resumo, que é o resumo informativo, que nós não vamos usar, tá bom? Esses 3 tipos de resumo, eles estão lá nas normas da ABNT. Só que nós aqui no direito, nós vamos usar desses 3, 2. O resumo crítico, o resumo indicativo. Por que nós não vamos usar o resumo informativo? Porque o resumo informativo, ele traz o resultado da sua pesquisa. Se ele traz o resultado da sua pesquisa, eu quero ler o seu trabalho inteiro? Eu vou querer ler um trabalho que eu já sei qual é a conclusão que esse trabalho chegou? Não. O resumo informativo, ele é muito bom para trabalhos, por exemplo, no campo da ciência. Das ciências, da medicina, da biologia. Imagina que eu estou fazendo um trabalho sobre vacina para Covid. Tá? E eu tenho que publicar esse meu trabalho, não é verdade? Eu tenho que publicar os resultados desse meu trabalho. E aí, lá no meu resumo, eu coloco o presente trabalho foi realizado por meio da metodologia tal, foram testados a vacina tal em tantas pessoas, do grupo tal, tantas pessoas do grupo tal, tantas pessoas receberam o placebo, das pessoas que receberam a vacina, tantas não ficaram doentes, tantas ficaram doentes, parará. O resultado é que a vacina tem uma probabilidade de sucesso de 85%. Ponto final. Esse é um resumo indicativo. Eu preciso ler toda aquela monografia para saber o primeiro paciente, o segundo paciente, o terceiro paciente, o paciente que ficou doente, não sei o quê, a outra metodologia, o que compõe a vacina, eu preciso ler? Não, porque o resumo indicativo já me deu o resultado que eu queria. E o resultado é, aquela vacina é eficiente ou é ineficiente? Então, aqui para o direito, nós não usamos resumo informativo. Tá bom? Faça um resumo crítico ou faça um resumo indicativo, jamais informativo, tá bom? Jamais informativo, beleza? Professor, e quantas palavras tem de ter no meu resumo? Se você vai fazer uma monografia, o seu resumo vai ter entre 150 e 500 palavras. Eu conto. Na verdade, não sou eu que conto. Quem conta para mim é o Word, tá? Mas eu conto, eu vou lá e marco para saber quantas palavras tem no seu resumo. Então, entre 150 e 500 palavras para sua monografia. Professor, eu vou fazer um artigo. Gente, lembra que eu falei para vocês que o artigo tem no máximo 25 páginas de elementos textuais? Então, o seu resumo também vai ser menor. Ele vai ter entre 100 e 250 palavras. Ok? Então, entre 100 e 250 palavras. E se você for fazer, por exemplo, um fichamento valendo nota, aí sim, seu resumo vai ter entre 50 e 100 palavras. Beleza? Alguma dúvida com relação ao resumo? Professora, com o resumo não, eu sei que é uma pergunta meio fora de hora, mas... Não tem problema, pode fazer todas as perguntas. Todos nós vamos fazer o mesmo trabalho? Tipo assim, todos são monografia, todos são artigo? Não, a gente pode escolher. Não é você que escolhe. Também não é você que escolhe. Quem vai escolher isso para você? Seu orientador. Você vai apresentar o seu projeto para o seu orientador, e aí o seu orientador vai falar se você vai fazer um artigo ou se você vai fazer uma monografia. Professor, eu já mandei para o meu orientador e ele não falou nada, então você vai fazer uma monografia. Tá bom? Em algum momento desse processo construtivo, desse semestre, desses 3 meses, ele vai te falar se é uma monografia ou se é um artigo. Tá? Porque, às vezes, você começa ali fazendo uma monografia bonitinha, arrumadinho, parará. Chega daqui 2 meses, você muda um pouco o foco do seu trabalho. Acontece.
E aí ele vai te falar, olha, agora com esse foco que você está dando no seu trabalho, fica mais interessante você fazer um artigo científico. Então, vamos tirar essa parte, vamos reorganizar isso daqui, vamos fazer um artigo científico. O artigo científico, eles são obrigatórios, na verdade, no máximo 25 páginas. Sim, aí são lembre da aula passada, entre 15 Fala, professora, e... Ah, você não estava? Tá bom. Depois você dá uma olhada, então, lá no material da aula passada, tá? Então, entre 15 e 25 páginas de elementos textuais. Então, vai dar introdução à conclusão. Eu conto como página a página inteira, tá bom? Ok. Página inteira. Monografia, no mínimo 30 páginas de elementos textuais. Então, da introdução à conclusão, no mínimo 30 páginas. Tá? Okay. E eu também conto como página a página inteira. Você vai ver que lá no nosso Moodle já tem os templates, o template de monografia, o template de artigo científico. Se o seu orientador não falou absolutamente nada, então eu sugiro que você comece pelo maior, que é o template da monografia. Se lá na frente ele fala, ó, vamos mudar isso para um artigo, fica muito mais fácil você transformar o seu template de monografia para um template de artigo, do que fazer o contrário, tá bom? Então, prefira começar, se o seu orientador não falou nada, prefira começar com o template de monografia. É mais fácil você tirar do que você colocar informações. Ok? Nosso sumário. Observem lá o sumário que ele tem regrinhas, tá bom? Ele deve ser formatado da forma correta, com aquelas mesmas regras. Letra vai ser Times ou Arial, tá bom? Ele vai ser numerado a partir da introdução. Então, a introdução é 1. 2 vai ser o nome que você vai dar para o seu primeiro capítulo. Isso, introdução e o nome do capítulo em caixa alta e em negrito. Subtítulos, você vai colocar em caixa baixa e negrito. Subtópicos, você vai colocar em caixa baixa e sem negrito. Sempre justificado, tá bom? Sempre justificado. E lembrem-se de numerar as páginas, porque às vezes eu recebo aquele tanto de trabalho e não está nada numerado. Eu marco mesmo lá o seu sumário, tá bom? Professora, eu faço o sumário automático. Lindo. Se você faz o sumário automático, lindo. Gente, eu fico muito feliz com isso. Tá? Eu não consigo fazer, eu tento. Ah, já tentei. Foi a Valéria, não foi, Valéria, que você fez um... Que você Valéria fez tem um vídeo? Ah, Valéria tem um vídeo, não é? Sim, Valéria, já tentei fazer, mesmo com o seu vídeo. Não consegui entrar na minha cabeça. Aqui o problema é sério, tá? A Valéria fez um vídeo, então tentem fazer com base no vídeo da Valéria. Mas, professora, eu fiz aqui o vídeo, ficou tudo azul. Formata para ele não ficar azul, ué. Arruma direitinho para o seu sumário ficar bonitinho do jeito que a Valéria sabe fazer. Beleza? Então, a Valéria já tem um vídeo, fez para a gente no semestre passado. Então, aproveite aquele vídeo para você fazer o seu sumário, tá? Introdução. O que eu vou colocar na minha introdução? Na aula passada, para quem não veio, eu falei um pouquinho de introdução, não é? Eu disse, por exemplo, no seu produto 1, você não precisa entregar a introdução. Você entrega se você quiser. Por quê? Porque eu, particularmente, eu faço a introdução no final. Porque eu acho muito mais fácil fazer uma introdução de algo que eu já sei, o que eu fiz, o que eu já escrevi, de tudo aquilo que eu abordei, do que fazer uma introdução, depois mexer no meu trabalho e fazer uma nova introdução. Então, eu prefiro deixar para fazer minha introdução no final. E eu faço no final mesmo, depois da conclusão. Então, a última coisa que eu escrevo é a minha introdução.
Mas alguns pontos eu preciso colocar na minha introdução. Eu não fujo disso. O que é? Eu faço uma apresentação do meu tema. Vocês fizeram isso para mim, lá no projeto de TCC. Vocês fizeram a apresentação. Então, você vai colocar a sua apresentação. Você vai apresentar o seu tema, a sua delimitação, seu problema de pesquisa, suas hipóteses, seus objetivos e sua justificativa. Você vai transformar tudo isso num texto corrido. Tá bom? Não é você colocar lá nos pontos igual está no seu projeto. Não, você vai fazer um texto corrido. Presente trabalho visa analisar a inimputabilidade dos sociopatas no direito brasileiro, parará, parará, parará. O tema é esse, a delimitação, problema de pesquisa, busca resolver a seguinte questão: de que maneira o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Vocês vão falar, as hipóteses são essas, os objetivos, a justificativa. Depois, é essa parte que eu paro, lá na minha escrita, pelo menos, porque eu não sei como que o meu trabalho vai ficar quando eu terminar. Mas eu tenho na minha mente mais ou menos um sumário. Mais ou menos um sumário que eu já fiz. Então, eu vou desenvolver o meu trabalho lá no meu capítulo 1, no meu capítulo 2, no meu capítulo 3, no meu capítulo 4, tá bom? E aí, quando eu voltar para a minha introdução, eu vou escrever. Olha, no primeiro capítulo vai ser tratado isso e aquilo outro. No segundo capítulo, isso, aquilo outro. No terceiro capítulo vai ser abordada a seguinte questão, parará, parará. No capítulo 4, o capítulo 4 vai ser dividido assim, assim, assim. Tá bom? Então, você vai falar da divisão do seu trabalho. E, por fim, na sua introdução, você vai me trazer a sua metodologia. Porque, gente, não é na introdução que você contar a sua conclusão, tá bom? Mas é para você trazer a sua metodologia. Por quê? Porque a metodologia é importante para o leitor saber como o seu trabalho foi desenvolvido. Se você apresenta, olha, a metodologia utilizada nesse trabalho é o método dedutivo. O que eu vou ler, então, com o seu trabalho? Olha, se o aluno usou o método dedutivo, então pressupõe que todas as afirmações que ele faz são verdadeiras, são comprovadas, então o resultado que ele chegou é um resultado completamente verdadeiro. Tá bom? Então, se você usa o método dedutivo, quando for ler o seu trabalho, eu vou partir da seguinte perspectiva. As premissas trazidas são verdadeiras e o resultado, então, ele é 100% verdadeiro. Aquele resultado que o aluno está trazendo é o resultado pacificado na doutrina, na jurisprudência. Não, professor, eu vou usar o método indutivo. Então tá, então como que eu vou ler um trabalho de um aluno que diz que fez um trabalho, como que eu vou ler um trabalho feito com base no método indutivo? Olha, as premissas podem ser verdadeiras. Então, esse resultado, ele pode ser verdadeiro. Então, eu vou ter posições da doutrina majoritária confirmando aquele posicionamento daquele aluno, aquele resultado daquele trabalho daquele aluno. Então, as conclusões a que ele chegou são conclusões possíveis. Não, professor, eu estou usando o método dialético. Tá, então quer dizer que eu vou trazer metade as premissas. São premissas
contrárias, então eu vou trazer pessoas que afirmam A e pessoas que negam A. Eu vou trazer pessoas que afirmam B e pessoas que negam C, e aí eu vou chegar a uma conclusão. Tá bom? Mas com base em pessoas que afirmam A e B e pessoas que negam A e B. E aí eu vou chegar à minha conclusão. Tá bom? Esse é o hipotético dialético, o hipotético dialético. Beleza? Então, quando eu falo da minha metodologia, eu estou dizendo para o autor como ele deve ler os meus resultados. Tá? Aí eu brinquei com vocês no semestre passado. No método dedutivo, 2 mais 2 é igual a 4. Tá? No método dedutivo, 1 mais 1 pode ser 2. Tem grandes chances de ser 2. Mas eu não tenho certeza absoluta. E no método dialético hipotético, eu vou ter menos 1 e mais 1. A conclusão que eu chego pode ser 0. Tá? Então, quando eu falar da metodologia, tenha em mente esse resultado do seu trabalho. E como o leitor vai ler o seu trabalho. Combinado? Alguma dúvida com relação à introdução? A introdução, então, é um material que você pode me entregar lá no produto 3, tá bom? Ah, professora, o meu orientador já quer que eu faça a introdução, que ele já quer que eu deixe lá especificado como que eu vou dividir o meu trabalho. Não tem problema. Faça conforme o seu orientador determina. Tá bom? Vamos evitar atritos com o orientador. Ele sabe, acredite, ele sabe mais do que a gente. Beleza? Ele sabe muito mais do que a gente. Então, se o seu orientador prefere que você faça a introdução no início, beleza, pode deixar, pode fazer. Tem um orientador que não gosta de fazer o resumo, não quer que os alunos desse orientador façam o resumo no início. Por quê? Porque ele também acha que o resumo é a última coisa que eu vou fazer. Mas que a introdução eu já posso fazer. Eu sei quem são esses professores. Então, você só me manda um e-mail. Ó, professor, o meu orientador disse que era para eu fazer o resumo no final. Tá bom, lá no seu produto 3, você vai me entregar o resumo. Vai me entregar o resumo, a introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão e referências bibliográficas. Ok? Vamos falar de algo muito importante que o semestre passado eu bati muito nessa tecla, eu corrigi muitos alunos com relação ao nosso sistema de chamada, as nossas referências. Nós temos 2 tipos de referências. Nós temos o sistema autor-data e nós temos o sistema e o sistema numérico. Tá bom? O sistema autor-data é aquele mais fácil. É aquele que depois da citação, eu vou colocar parênteses, sobrenome do autor em caixa alta, ano da publicação daquela obra e a página que eu consultei aquela obra. Fecho parênteses. Professora, eu posso fazer diferente? Pode. Como? De acordo com fulano de tal, abre parênteses. Ano da obra, página que eu consultei a obra. Tá bom? Esse é o sistema mais fácil de referência. Não, professora, eu não quero fazer esse, porque o meu orientador disse que é para eu fazer o sistema numérico. Coitado de você. Se você tiver de fazer o sistema de referência numérico, eu já vou avisando. Semestre, se você fizer um trabalho de qualidade, um trabalho bom, você tem uma grande chance de
submeter o seu trabalho à revista de Ciências Sociais Aplicadas e o seu trabalho ser publicado. Além disso, você pode ficar isento de apresentar o seu TCC. Então, seu trabalho está legal, seu trabalho está bem feito, bem escrito. Você obedeceu o seu orientador, importante obedecer o seu orientador. Mas mais do que isso, você fez uma pesquisa de qualidade, você tem grandes chances de, ainda na graduação, ter um trabalho publicado. Quer dizer que você já sai para o mercado de trabalho com um pouco a mais do que outros alunos. E lá na nossa revista de Ciências Sociais Aplicadas, eles só aceitam o sistema autor-data. Então, se você faz o sistema nota de rodapé na sua prova e depois vai ter a indicação para submissão, você vai ter que alterar o seu trabalho todinho. Então, para evitar isso, opte já desde o início do sistema autor-data. Esse que é fácil. Você cita o sobrenome do autor, caixa alta, ano, página, ok? Não, professor, eu quero porque quero fazer o sistema nota de rodapé. Então, você vai fazer nota de rodapé mesmo. Não é lá fazer um traço no final do seu trabalho, colocar um númerozinho e escrever as referências, não. É nota de rodapé, tá? E aí, nós temos aqui o sistema, como fazer o seu trabalho. Mudou de página, começa tudo de novo. Mudou de página, começa tudo de novo. Mudei de página, de novo e de novo. Ok? Mas por que nós precisamos falar de citações? Alguma dúvida com relação às nossas referências? As formas de fazer referência? Sistema autor-data ou alfabético. Isso é aquilo que nós colocamos no corpo do texto. E o sistema numérico, nota de rodapé, tá? Conforme eu for acrescentando as notas de rodapé, eu tenho que fazer sua devida adequação. Alguma dúvida aqui? Falei tudo isso semestre passado, só estou relembrando. Citação. Citação é o que você vai fazer no seu trabalho. Ah, professora, mas eu quero falar minha opinião. Não, infelizmente, a sua opinião, a minha opinião, a opinião do outro professor, a opinião do seu tio, que é advogado, do seu sobrinho, do seu primo, e nada é a mesma coisa. Eu sou doutrinadora? Não, não. Eu tenho propriedade para falar de determinado assunto? Não, não tenho, não. Então, como que eu vou dar minha opinião? Eu sou pós-doutora, pós-doutora, eu tenho aí 1 milhão de livros publicados, eu sou citada por todo mundo, eu sou a referência nesse assunto no Brasil e no mundo? Não, espero que um dia eu seja, mas por enquanto eu não sou. Então, eu tenho que dar minha opinião? Não. Foi na aula aqui que eu falei disso com vocês, semana passada? Que eu fui falar alguma coisa... Não, foi na aula no 10º semestre. Eu fui falar alguma coisa de direito internacional, e aí eu falei assim, porque na minha opinião... Aí opa! Quem sou eu, não é? Para dar a minha opinião sobre esse assunto. Mas, baseada na opinião de doutrinadores, que eu concordo, né? A melhor posição seria aquela. Então, eu não posso dar minha opinião. O que eu vou fazer nesse trabalho? Eu vou citar. É isso mesmo que eu vou fazer no meu trabalho, eu vou citar. Eu vou fazer citações no meu trabalho, praticamente do começo ao fim do desenvolvimento.
Mas é assim, eu simplesmente vou copiar o que o autor está falando e vou transcrever? Não. Eu vou escrever com as minhas palavras o que aquele autor está falando. Então, eu vou usar a regra do 80-20 aqui nas citações. 80% das minhas citações serão paráfrases. Tá bom? Então, 80% das minhas citações vão ser paráfrases. 20% do que eu escrevo do meu trabalho vai ser baseado naquilo que eu entendi das paráfrases. Então, eu escrevi aí, eu fiz paráfrases, 3 parágrafos, eu vou fazer um parágrafo daquilo que eu entendi, daquele trabalho. Aquilo que eu falei, o que eu entendi até agora? Porque eu posso fazer paráfrase de um monte de coisa e não entender absolutamente nada. Então, eu vou lá, 80%, lembrem da regra do 80-20. 80% eu vou parafrasear e 20% eu vou escrever o que eu entendi. Não é o que eu acho, não. O que eu entendi daquilo que o autor falou. Além disso, eu vou ter a regra dos 80-20. Eu vou escrever, no mínimo, 80% de paráfrase e, no máximo, 20% de citação direta. Tá bom? Então, o seu trabalho, ele vai ser 80% paráfrases, no máximo 20% citação direta. Ou seja, transcrição livre. Tá bom? Evite citação direta longa. Quem recebeu aí, semestre passado, um monte de aviso? Evite citação longa, citação longa, direta longa empobrece seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho tem que ser autoral. E quando eu digo que ele tem que ser autoral, eu não gosto muito desse termo, viu? Mas no semestre passado, eu tinha falado dessa regra dos 80-20, aí um aluno me mandou um link de um professor no YouTube que falava de como escrever a monografia, e o professor usava esse termo. Olha, o seu trabalho tem que ser autoral. E o aluno estava achando que um trabalho autoral significava que ele tinha que dar a opinião dele. E eu falei, não. Quando ele cita que o trabalho deve ser autoral, ele quer dizer que você tem que escrever com as suas palavras. Aquele parágrafo que você escreveu, ele é seu. Eu posso jogar no Google e eu não vou achar nada igual, porque aquilo é seu, foi você que escreveu. Então, ele é autoral. Mas a ideia é sua. Você leu aquele texto. Foi você que teve a ideia daquele assunto? Ah, professora, mas eu tive a ideia de como reescrever. Legal, é autoral. Mas a ideia é sua? Não. Se a ideia não é sua, eu preciso informar quem é a fonte. Não é assim? E como que eu faço a referência da fonte? Com o nosso sistema. Sistema autor-data ou sistema numérico. Então, eu faço as referências, tá bom? Então, atenção a isso. O seu trabalho, ele vai ser um trabalho autoral, você vai escrever com as suas palavras, mas com ideias de outras pessoas. E essas ideias precisam ser referenciadas, tá bom? Citação indireta, então, aqui eu estou deixando bem claro, é para você escrever com as suas palavras e, como a ideia não é sua, você vai fazer referências. Por quê? Porque
Porque o plágio, ele não é apenas copiar ipsis literis aquilo que o autor escreveu, tá? Tá lá, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que fazer a referência disso? Tem. Que essa ideia é minha? Fui eu que um dia acordei de madrugada, tive um devaneio. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi eu que pensei isso? Não, não fui eu. Então, eu preciso fazer a referência. Ah, mas eu vou escrever diferente. Eu vou escrever assim: naquele que tudo posso, me fortaleço. E aí? Eu não estou falando a mesma coisa que outra pessoa, só que com outras palavras? A ideia é minha? Continua sendo minha? Não. Não é porque eu reescrevi com outras palavras que eu passei a ser dono daquela ideia, tá bom? Então, não deixem de prestar atenção. Aí eu trouxe para vocês algumas situações que eu vou deixar lá no Moodle em caso de dúvidas. Então, por exemplo, eu quero citar um trecho de uma obra que está em outro idioma. Aí, nesse caso, tá? Olha só, eu faço a referência aqui no sistema autor-data, então, autor, o sobrenome, não é? O nome de família, o ano, a página, e eu faço a tradução literal daquele assunto, daquele texto. Aí eu escrevo tradução nossa. E aí sim eu vou abrir uma nota de rodapé, porque eu quero saber como que é no original. E aí eu vou colocar o texto no original, no idioma original. Ah, não, professor, eu vou usar algumas palavras que são em idioma estrangeiro. Site. Site é em português? Não, é em inglês. Site, então eu vou colocar em itálico. Palavras em latim, expressões em latim, eu vou colocar em itálico. Tá bom? Site, então vamos lá, vamos fazer aqui um brainstorm, não é em itálico, porque afinal é uma palavra em inglês. Site, o que mais que nós usamos muito aqui no direito, em outros idiomas, a não ser essas expressões em latim? O que mais? Me ajudem a lembrar. Hardware, software, isso tudo você tem que colocar em itálico, tá? Hard law, soft law, vocês vão ver muito, tem que ser em itálico. Eu preciso traduzir? Não, eu não preciso traduzir essas expressões, porque elas já são utilizadas no direito. Mas quando eu trouxer frases em outros idiomas, eu terei de traduzir, tá bom? Então, se você for fazer citações em língua estrangeira, você deve colocar, então, no corpo do seu texto, em português, tá? Se eu vou fazer supressão, então é aquele que nós cortamos parte do texto, eu tenho que colocar no colchete, tá? Interpolação, erros gráficos, eu trouxe aqui modelos. Quando eu tenho sobrenomes iguais para autores diferentes, como que eu faço a referência, tá bom? No sistema autor-data. Mesmo autor e mesmo ano, vocês vão encontrar isso aqui muito em caso de legislação. Citação indireta, mas de diversos autores. Então, aqui eu estou citando o McCarthy, o Acker e o Kotler, tá bom? Citação de legislação. Isso aqui eu marquei muito no semestre passado. Professora, eu estou citando aqui um artigo da Constituição. Eu tenho que fazer referência? Tem. Claro que tem. Foi você que escreveu a Constituição?
Foi você que se elegeu, tá? Deputado, aí fez parte da Constituinte, não só da Constituinte, mas lá da equipe redatora da Constituição. Não, professora, quando eu nasci, a Constituição já estava promulgada, tinha mais de 10 anos. Obrigada por fazer eu me sentir velha, tá? E aí? Citou uma lei, precisa fazer a referência da lei, tá? É isso mesmo, Valéria. Tem um monte de gente aqui que já nasceu, a Constituição já estava promulgada, ó, tá? Já tinha impeachment, já tinha um segundo impeachment, já tinha tudo. Beleza? Então precisa citar. E eu vou citar a legislação como? Olha lá. Se eu citar uma legislação que tem abrangência nacional, se eu citar, então, uma legislação que foi feita pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo Nacional, ou uma resolução que é do Poder Executivo Federal, tá bom? Eu vou citar o quê? O Brasil. Agora, não, professor, eu vou citar a lei dos servidores do Distrito Federal. Essa lei, ela tem abrangência do Brasil inteiro? Não. Ela tem abrangência em Goiás? Não. Ela tem abrangência em Minas Gerais? Não. Onde que ela tem abrangência? No Distrito Federal. Então, eu vou citar o Distrito Federal. Não, professor, eu vou citar uma lei que é de Lusiânia. Foi feita pela Câmara Municipal de Lusiânia. Aquela lei tem abrangência em Valparaíso? Não. Só tem abrangência onde? Em Lusiânia. A jurisdição daquela lei é Lusiânia. Então, eu vou citar Lusiânia. E como que eu coloco no meu texto? Abre parênteses. A jurisdição, então, Brasil, Goiás, Distrito Federal, Lusiânia, Valparaíso, tá bom? Unaí, o ano de publicação da lei, fecha parênteses. Lá nas minhas referências bibliográficas, lá no final, aí eu vou colocar o texto completo, tá? Nós fizemos isso semestre passado. E como que você vai fazer? Brasil, caixa alta, não é? O nome da lei, não é Lei Maria da Penha em negrito, não. Esse não é o nome da lei. O nome da lei é lei número parará, parará, parará. Você vai colocar, então, o nome da lei em negrito. O que ela trata? Onde você acessou e a data que você acessou. É para isso que serve o Google. O Google vai servir para duas coisas: pesquisa de legislação e pesquisa de jurisprudência. O resto, esquece o Google. Não vá pesquisar texto acadêmico no Google, que você não vai achar, não. Você vai achar lá no Google acadêmico. No Google, não. Aqueles textos lá, Jurisway, Juris Brasil, aquele ali, gente, Jus Brasil, que lá não é texto para você citar no seu TCC, não. Aquilo ali só vai empobrecer o seu trabalho. Eu falo isso porque eu estava fazendo essa pesquisa para os alunos de sucessão, e aí eu vi um monte de monografia falando de abandono afetivo como causa para deserdação e indignidade. E aí eu vi aquele tanto de monografia. Eu li a monografia das pessoas? Não. Eu fui lá nas referências bibliográficas do aluno. O aluno começou, primeiro que as referências estavam erradas, mal formatadas. Já fiquei com o pé atrás com aquele aluno de outra instituição, não é nossa.
já não gostei do texto, porque as referências estavam completamente fora de ordem. E aí ele citou um artigo, e aí eu cliquei no artigo para ele me remeter para o original. E era um artigo desses Juris Way da vida. Na hora eu fechei aquele Juris Way e fechei o documento do aluno, o texto do aluno, a monografia. Que para mim aquele trabalho ali já tinha perdido toda e qualquer função. Vocês, quando terminarem aqui TCC2, vão ter o trabalho de vocês publicado lá no nosso repositório. É isso que vocês querem que aconteça com o trabalho de vocês? Vocês querem que alguém abra o seu trabalho, vá lá nas suas referências bibliográficas, veja uma referência bibliográfica podre, pobre, e feche o seu trabalho sem ler? É isso que você quer? Acho que não. Então, evite usar o Google para isso. Combinado? Muito importante que também vamos usar muito citação de jurisprudência. Gente, citar jurisprudência está naquele percentual de 20% de citação direta, tá bom? Então, citou dispositivo de lei, citou jurisprudência, tem que estar dentro lá dos 20%. Ok? Citei aqui uma jurisdição, uma jurisprudência do nosso tribunal. Tá? Entrei lá no site do tribunal, não fiz nem essa pesquisa no Google. Que agora no Google, se eu fizer pesquisa, eu entro lá no site, eu tenho que pagar, não é? Umas coisas assim. Aí, o que eu fiz? Já vou direto no TJ. Entra aqui no site do TJ, tem lá a opção jurisprudência, pesquisa avançada. E aí, eu fiz uma pesquisa lá do nosso tribunal, uma tentativa de aborto. Tá? Uma tentativa de aborto. Tá lá a decisão bonitinha. Copiei lá a nossa ementa. Tá? O que eu coloco na minha referência da citação? Eu vou até aumentar aqui. O que eu coloco? Eu coloco o resto daquela frase toda que nós usamos lá nas nossas petições, eu uso nas minhas petições. Admito, não estou mentindo, não. Uso daquele jeito, com aquele tanto de número, quem foi o dia de publicação, quem foi o desembargador, uso aquilo lá tudo. Uso. Mas no meu trabalho de TCC, isso eu não uso, não. Nos trabalhos que eu escrevo, nos artigos que eu escrevo, não faço isso, não. Por quê? Porque tem regras. E eu não deveria fazer nem lá nas minhas referências, nem lá no meu TCC. Eu vou começar a criar vergonha e vou fazer as minhas petições do jeito certo, do jeito que a BNT manda. Mas, claro, daquele jeito é muito mais rápido, é muito mais prático, não é verdade? Mas aqui no TCC, não. Aqui no TCC, eu também vou usar a jurisdição do tribunal. Eu não fiz a pesquisa nas jurisprudências do TJDFT, então quem que eu vou citar? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não é? E o Tribunal de Justiça pertence a que jurisdição? As decisões do Tribunal de Justiça, elas vão valer para que local? Para o Goiás? Minas Gerais? Tocantins? Não, para o Distrito Federal. Então, eu vou colocar Distrito Federal e o ano. E lá nas minhas referências bibliográficas, como que eu vou colocar essa citação, essa referência? Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o nome do meu recurso em sentido distrito, reze número tal. De qual turma? Terceira turma criminal. Quem é o recorrente? É o fulano de tal. Quem é o recorrido? O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Quem é o relator? Desembargador Jesuíno.
Onde foi publicado? Brasília, 16 de julho de 2020. Disponível em... E o acesso. Tá bom? Então, eu sempre vou colocar lá nas minhas referências bibliográficas a jurisdição daquele tribunal. Mas, professor, olha só, o tribunal ele tem jurisdição em 2 estados, em mais estados. Eu peguei essa informação no TRF da primeira. O que eu vou colocar? Você vai colocar o da sede do tribunal, tá bom? Então, quando você tem um tribunal que ele tem mais de uma jurisdição, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª, que vai envolver Distrito Federal e Goiás, o TRT da 8ª, que vai envolver Amapá e Pará, onde que eu vou colocar? O que eu vou colocar entre parênteses? O estado o estado onde está a sede do tribunal. Então, eu quero colocar o da TRT da 10ª, eu vou colocar Distrito Federal. Eu quero colocar uma jurisprudência do TRT da 8ª, eu vou colocar o quê? Pará. Eu quero colocar uma jurisprudência do TRT, do TRF da primeira. O que eu vou colocar? Distrito Federal. E aqui eu vou colocar Tribunal Regional Federal da primeira. Tá? Aí eu vou colocar. Aí eu vou preencher. Eu vou dizer qual é o tribunal. Tá bom? Ok? Conclusão. O que você vai colocar, então, na sua conclusão? Não é o resumo do seu trabalho, porque o resumo você já fez lá em cima. Você vai retomar a ideia que você trouxe no seu trabalho. Você vai concluir o seu trabalho. Qual é a conclusão que você chegou com esse trabalho? E aqui eu destaco porque é o mais importante. Quais são as perspectivas que você espera para esse assunto que você trabalhou na sua monografia no futuro? Ah, eu não espero nada. Então, para que você fez esse trabalho? Ah, porque eu tinha que escolher um tema, professora. Aí eu achei esse tema o tema mais fácil. Você precisa, o que você espera? Olha, espera-se que haja uma reforma na legislação para que os criminosos que sejam enquadrados do perfil de serial killers, eles sejam declarados inimputáveis, ou não, que eles sejam declarados aptos para ser punidos pela lei. Espera-se que haja uma reforma, ou que o tribunal leve em consideração as atenuantes para o crime, tá bom? Que a sociedade paz, Qual que é? O que você espera para esse tema? Quais são as perspectivas que você imagina para o futuro? Como o poder judiciário, o poder legislativo, a academia vai trabalhar esse seu tema no futuro? Eu pedi encarecidamente para evitarem falar de Lei Maria da Penha, não é? Porque Lei Maria da Penha já está esgotado. Mas o que você espera com o seu trabalho sobre Lei Maria da Penha? Que haja uma punição mais severa? Ou que haja uma efetividade da legislação vigente? Então, você vai colocar lá na sua conclusão. E que tamanho vai ser o da sua conclusão? Tanto a sua introdução quanto a sua conclusão, elas vão ter, em média, 10% do tamanho do seu desenvolvimento. Tá? Então, se você está fazendo um artigo e o seu desenvolvimento tem lá 10 páginas não vai dar, 15 páginas. Você vai escrever uma introdução de 1,5 páginas,
uma conclusão de 1,5 páginas. Ótimo. Professora, não, o meu desenvolvimento já tem 40 páginas. Quantas páginas eu vou escrever de introdução? 4 páginas. Escreve 3, que tá bom, tá? 3 páginas de introdução, 3 páginas de conclusão, tá? 3, 4 páginas. Não ultrapasse isso, porque aí ele começa a ficar cansativo. Então, tá fazendo a meia já, né? Então, olha lá. Você tem que pensar... tá fazendo a média? Então, você tem que pensar ali em 10% do seu trabalho, 10% do desenvolvimento para a introdução, 10% do desenvolvimento para a sua conclusão. Ok? E para terminar, vamos falar das nossas referências bibliográficas. Você já conhece esse esqueminha, tá bom? Mas não custa lembrar. Eu vou deixar para vocês no Moodle. Esse esqueminha aqui é um resumo bem prático de como fazer as referências bibliográficas lá no seu trabalho. Ok? Então, não deixem de ou imprimir esse esqueminha para ficar do seu lado quando você estiver escrevendo, ou ele ficar aberto no seu computador quando você estiver fazendo as referências dos seus trabalhos. Nunca deixem para fazer a referência depois. Você esquece, você perde aquele documento. Então, abrir um documento, está lendo um livro, está fazendo o trabalho em cima daquele livro, já faça as referências bibliográficas e deixe lá no seu trabalho, tá bom? Então, aqui, quando nós usamos um livro, parte de um livro, e o que nós usamos muito, olha só, artigos de periódicos, artigos de revistas, usamos muito. Então, faça aqui, ó, dessa forma, tá bom? Sobrenome do autor, nome, título do artigo, tá bom? Nome da revista, é o nome da revista que você vai colocar em negrito, tá bom? O local, o volume, o número, volume, número, tá bom? Página, tá? Jurisprudência e legislação, você consegue colocar, só com essas informações, você consegue colocar todo tipo de legislação, todo tipo de jurisprudência, tá? Então, olhe, trabalho de conclusão de curso. Que trabalho de conclusão de curso vocês vão olhar? Só trabalho de conclusão de curso estrito sensu, então, mestrado, tá bom? E doutorado ou pós-doutorado. Jamais cite no seu trabalho uma monografia de conclusão de curso de graduação, tá bom? Evite também pós-graduação, pós-graduação lato sensu, tá bom? Prefiro estrito sensu, então vocês vão usar dissertações e TCC, tá? Dissertação e TCC. O que vai mudar aqui? Nada. Ano tal, número de folha, dissertação de mestrado, tá? Em que? Dissertação de mestrado em Direito, ponto. Centro Universitário, Parará, Parará, Parará. Universidade, tal, 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 tal. Tá bom? Ah, não, é doutorado. Então, doutorado em Direito. Universidade de São Paulo. Tá? USP, não é? Você coloca lá, Universidade Federal de São Paulo, beleza? Tá? Então, você vai colocar. Com essas 3 páginas aqui, você consegue fazer todas as suas referências, tá bom? E com essas 2 aqui, essa e essa, essas 3, na verdade,
você consegue fazer todas as suas referências das citações. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação ao conteúdo, ao trabalho de vocês, a essa parte, né, da ABNT, esses questionamentos chatos, tudo isso? Alguma dúvida? Então, por enquanto, tudo esclarecido, nenhuma dúvida. Corram atrás do orientador. Tá? É muito importante que vocês tenham um orientador o quanto antes. Não é para deixar para sexta-feira, gente. Sexta-feira, o prazo já vai estar assim para você entregar o produto 1. Tá? Então, não deixe para sexta-feira da semana que vem. Tente falar com ele o mais rápido possível. Beleza? E qualquer dúvida, é só me chamar. Ok? Um beijo para todos. Eu vou colocar amanhã esse material no Moodle. Então, um beijo para vocês. Até amanhã. Ó, até quarta-feira, na nossa aula presencial, por enquanto presencial, nós vamos fazer algumas atividades de interpretação de texto, para você ver a diferença, por exemplo, de uma questão, como você vai responder, interpretar um texto numa prova da OAB, como você vai interpretar um texto para colocar no seu TCC. Então, nós vamos trabalhar muito interpretação de texto lá no nosso workshop. Professora Rêmora vai falar das questões que envolvem onde pesquisar, e a professora Daiana vai reforçar a ideia do plágio, tá bom? Sempre, sempre, sempre com a ideia de auxiliar vocês e agregar conteúdo. Combinado? Então, um beijo para todos e até semana que vem.